Oi, pessoal, eu sou a Milene e na monitoria de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os fármacos que atuam no metabolismo do colesterol e dos lipídios. Antes de detalhar cada um dos fármacos, vamos revisar um pouquinho o metabolismo das lipoproteínas. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas, então eles não conseguem circular pelo nosso sangue sozinhos, eles precisam ser transportados. Quem faz esse transporte são as lipoproteínas, que, como o nome já diz, são complexos de proteínas e lipídios. Essas moléculas podem transportar tanto os lipídios endógenos, que são os que o nosso corpo sintetiza, como os lipídios exógenos, que são aqueles que vêm da nossa dieta. As que transportam os lipídios endógenos são as VLDL, de muito baixa densidade, LDL, de baixa densidade, IDL de densidade intermediária e HDL de alta densidade, enquanto a lipoproteína que carrega os lipídios da dieta é o quilomicron. Todas essas proteínas vão ser compostas pelas mesmas moléculas. O que vai mudar entre elas é a porcentagem de cada molécula que compõe. Na parte externa da lipoproteína, a gente vai ter os fosfolipídios, os colesteróis livres e as apolipoproteínas. E esses vão trabalhar para que a lipoproteína seja estabilizada, para que ela tenha uma forma globular e também para que ela seja solúvel e circule pela corrente sanguínea. Já no interior dessa lipoproteína vão estar os lipídios hidrofóbicos, que são os triglicerídeos e os ésteres de colesterol. Esse quadrinho da imagem, ele vai elucidar o percentual de cada molécula que compõe cada uma das lipoproteínas, a título de curiosidade. Como eu mencionei anteriormente, um dos participantes da composição das lipoproteínas são as apolipoproteínas, que são as regiões proteicas desses transportadores. As apolipoproteínas vão servir tanto na estabilização da lipoproteína, como na interação da lipoproteína com o seu receptor específico. E alguns fármacos que a gente vai discutir, eles atuam no metabolismo de algumas apolipoproteínas. Então, eu acho que é importante que vocês tenham uma ideia do que algumas dessas vão fazer no nosso corpo. Por exemplo, a ApoC3 vai inibir essa enzima chamada de lipoproteína lipase, que quebra os triglicerídeos no interior das lipoproteínas. Então, quando essa LPL é inibida, não acontece essa quebra, e a gente vai ter um acúmulo de triglicerídeos e um aumento sérico. As ApoB também tem características aterogênicas, sendo que a ApoB48 vai estar nos quilomicrons, enquanto a ApoB100 está nas VLDL, IDL e LDL. Daí também vamos ter as apolipoproteínas antiaterogênicas, que estão associadas ao HDL e ao transporte reverso do colesterol, que são as ApoA1 e ApoA2. Agora, a respeito do metabolismo dos lipídios, a gente pode ter uma via exógena, que vai metabolizar os lipídios vindos da dieta, e uma via endógena. A via exógena começa com a absorção dos lipídios no intestino, através dos transportadores NP-C1L1 nos enterócitos. Guardem o nome desse transportador, tá bom? Então, nos enterócitos, esses lipídios vão ser empacotados em quilomicrons, que vão para os vasos linfáticos e depois para a corrente sanguínea. No sangue, aquela enzima LPL que quebra triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol vai atuar nesses quilomicrons, deixando só os remanescentes que vão para o fígado. Já na via endógena, vai acontecer a síntese dos triglicerídeos pelo fígado e a exportação desses através das VLDL para a corrente sanguínea. Então, mais uma vez, a gente vai ter a enzima LPL quebrando uma quantidade de triglicerídeos que estão nas VLDL e vai formar os remanescentes dessa molécula, o IDL e o LDL. Além de tudo isso, vai existir no nosso organismo também o HDL, que vai fazer o chamado transporte reverso do colesterol. Vai levar o colesterol do meio extra-hepático, por exemplo, de dentro das artérias,
de volta para o fígado. É importante lembrar também de algumas funções do colesterol. Ele vai ser importante na estabilização das membranas, como por exemplo lá na membrana da lipoproteína. Ele também é precursor de hormônios, de sais biliares e da vitamina D. E eu coloquei essa imagem aqui da síntese do colesterol, que envolve várias reações, mas eu queria destacar uma delas, que é a conversão do hidroximetilglutaril-CoA em mevalonato, que acontece pela enzima hidroximetilglutaril-CoA redutase. Essa reação e essa enzima vão ser os sítios de ação dos fármacos protagonistas do tratamento contra o colesterol alto, que são as estatinas. Mas mais adiante a gente vai esclarecer um pouquinho melhor esses fármacos. Bem, e por que a gente está numa aula de tratamento do colesterol se eles têm todas essas funções? Porque apesar das funções importantes, o colesterol em níveis elevados, especialmente o LDL, ele se torna um fator de risco para doença arterial coronariana, aquilo que a gente conhece por angina e infarto agudo do miocárdio. Porque o LDL ele está muito relacionado com a aterosclerose, e a aterosclerose é a principal causa da DAC. E só relembrando a fisiopatologia da aterosclerose, a gente precisa lembrar que tudo começa com uma lesão no endotélio vascular, que pode ser por tabagismo, por hipertensão, diabetes ou pela própria dislipidemia. Nessa lesão vai acontecer uma infiltração de LDL, que vai estar passando pelo sangue, e uma oxidação desse colesterol. Esse evento todo, então, vai desencadear uma resposta inflamatória, com um chamamento de monócitos e macrófagos, que vão fagocitar esse LDL e formar aquilo que a gente conhece por células espumosas. Isso tudo também vai desencadear a migração de células musculares lisas, que vão então formar uma capa sobre essas células espumosas, formando então aquilo que a gente conhece por placa de ateroma. A placa de ateroma sozinha já pode causar sintomas de angina, mas quando ela rompe, a gente tem a ativação da cascata de coagulação e a formação de um trombo, que aí pode obstruir o vaso de forma parcial ou total, levando então à doença arterial coronariana, à doença cerebrovascular. Vamos dividir o tratamento Vamos dividir os fármacos dessa monitoria entre aqueles que vão tratar a hipercolesterolemia e aqueles que vão tratar a hipertrigliceridemia. Os que vão atuar no colesterol, especialmente no LDL, são as estatinas, a ezetimiba, os inibidores da PCSK9 e as resinas de ligação aos sais biliares. Vamos falar sobre as estatinas, então. Acho que as mais conhecidas são a rosuvastatina e a simvastatina, e o mecanismo de ação delas eu já mencionei. Vai ser a inibição da enzima hidroximetilglutaril-CoA redutase, que vai resultar na inibição da síntese intracelular de colesterol. Além de reduzir a síntese, essa menor produção do colesterol vai causar uma regulação positiva nos receptores de LDL, aumentando a captação do LDL da corrente sanguínea para a célula e reduzindo então os níveis séricos. Alguns efeitos adversos relatados das estatinas são os efeitos musculares, as miopatias. Então, o paciente pode referir mialgia, fraqueza muscular, cãibra. Em casos mais graves, pode ter rabdomiólise, que é a destruição do músculo esquelético. Apesar de rara, essa destruição poderia causar uma alta liberação de mioglobina, que é tóxica para o sistema renal. Então, mesmo sendo raro, poderia levar a uma insuficiência renal. Além disso, pode acontecer também elevação das enzimas hepáticas, e as estatinas são fármacos que interagem com muitas medicações. Então, elas podem interagir com a niacina, com os fibratos, com varfarina, com antibióticos. Nessa tabela aqui, a gente consegue ver que mesmo sendo da mesma classe, diferentes estatinas têm diferentes efeitos sobre os lipídios e diferentes farmacocinéticas. Elas têm diferentes percentuais de redução de LDL, por exemplo.
Inclusive, com base nessa redução, a gente pode até dividir as estatinas naquelas que têm uma alta, média ou baixa intensidade, a título de curiosidade para vocês. Além disso, nós podemos observar que todas elas têm certa ação sobre os níveis de triglicerídeos, mas esse efeito é bem mais sutil do que sobre o LDL. E também pode ter um discreto aumento no HDL. Daí elas também vão variar quanto à entrada no sistema nervoso, a meia-vida plasmática, e aí esses fatores vão ser importantes na hora da escolha da estatina que você vai prescrever para cada paciente. Agora, a ezetimiba. Ela vai bloquear aquele transportador NPC1L1, que está lá nas células do intestino e que possibilita a absorção intestinal dos lipídios. Quando ela bloqueia esse transportador, a gente vai ter a absorção inibida, então uma redução das quantidades de colesterol circulante também é diminuída. É importante ressaltar que ela tem um efeito aditivo junto com as estatinas, porque as estatinas vão inibir a síntese do colesterol. E aí, um efeito compensatório que o uso das estatinas poderia causar é o aumento da absorção intestinal dos lipídios. Já a ezetimiba, que inibe essa absorção intestinal, ela vai ter uma tendência a aumentar a síntese celular do colesterol. Então, quando eu administro os dois fármacos juntos, esses dois mecanismos vão estar bloqueados, o que resulta numa redução do colesterol mais efetiva. E além disso, a ezetimiba é um fármaco seguro e ela pode também reduzir os efeitos adversos da estatina. Agora, as resinas de ligação aos sais biliares. Então, a colestiramina, o colestipol, eles são compostos que vão se ligar aos sais biliares no intestino e vão formar complexos insolúveis, que vão ser excretados nas fezes. Mas como que eles vão reduzir o colesterol, então? Se a gente lembrar da bioquímica, cerca de 95% dos ácidos ou sais biliares são reabsorvidos no intestino, do intestino para o fígado. E esses sais, como eu mencionei lá no início, eles são produzidos à base de colesterol. Então, com as resinas, essa porcentagem que voltaria para o fígado vai ser excretada. E o fígado vai precisar formar novos sais biliares. E para isso, ele vai precisar captar o colesterol que está no sangue para produzir, então, esses novos sais. Mas essas resinas podem ocasionar efeitos colaterais gastrointestinais, como flatulência e constipação, devido a essa ação lá no intestino, e também podem intervir na absorção de outros fármacos, fazendo com que alguns medicamentos também sejam excretados nesses complexos, como é o caso da ezetimiba, por exemplo. Não adianta administrar resina e ezetimiba junto, porque não vai ter um efeito hipolipemiante bom. Então, porque a resina vai acabar fazendo com que a ezetimiba seja excretada. Só que aí o uso das resinas associado com as estatinas é bom, é positivo e pode potencializar a redução do colesterol. E fechando esse primeiro grupo de fármacos, a gente vai ter os inibidores dessa protease PCSK9. Aí a gente tem o alirocumab e o evolocumab. A PCSK9 é uma protease que impede a reciclagem dos receptores de LDL. Então, o efeito dela é reduzir o número desses receptores e, com isso, menos LDL vai ser captado do sangue para a célula. Por isso, então, os fármacos vão inibir essa proteína e, assim, o número de receptores de LDL e a captura do LDL também vão ser maiores. Isso vai reduzir o LDL sérico. Também são utilizadas principalmente junto com as estatinas e são administradas via subcutânea em doses mensais ou semanais. Agora vamos passar para os fármacos do tratamento da hipertrigliceridemia, que vai ser baseado nos fibratos, na niacina e nos ácidos graxos essenciais.
Há muitas discussões e controvérsias sobre o tratamento para reduzir os triglicerídeos, porque se sabe que a forma mais efetiva de reduzir esses é através da dieta e da atividade física. Além de que, quando a gente tem a elevação desses lipídios por uma causa secundária, a gente precisa controlar a causa secundária em primeiro lugar. Os fibratos, ou derivados do ácido fíbrico, então a genfibrosila, o fenofibrato, vão atuar estimulando o receptor PPAR-gama. A ativação desse receptor vai gerar alguns efeitos no metabolismo lipídico, por exemplo, vai aumentar a oxidação dos ácidos graxos, o que leva a uma redução dos níveis de triglicerídeos. Também vai aumentar a síntese da lipoproteína lipase, a LPL, que faz a quebra dos triglicerídeos. Então, também vai reduzir esses níveis. Além desse estímulo da síntese da LPL, eles vão reduzir a produção da ApoC3, que é aquela que inibe a LPL. E também vão gerar um aumento na produção das ApoA1 e A2, que estão relacionadas aos maiores níveis de HDL. Então, eles vão ser utilizados contra a hipertrigliceridemia e os baixos níveis do HDL, e também na disbeta-lipoproteinemia tipo 3. Os efeitos adversos que a gente pode ter mais comuns são os gastrointestinais e a elevação das enzimas hepáticas. Mais raramente pode ter miopatia e eles podem desencadear arritmias. Também podem interferir no metabolismo da varfarina, então precisa ter atenção, porque eles podem aumentar as quantidades da varfarina livre. E aqui um esquema que resume todos esses efeitos dos fibratos. Então, esse aumento das APO A1 e A2, levando ao aumento do HDL. Por outro lado, a redução da ApoC3, o aumento da LPL, o aumento da oxidação dos ácidos graxos, tudo isso gerando uma redução dos triglicerídeos. A niacina, ou ácido nicotínico, ou vitamina B3, também pode ser utilizada contra os altos níveis de triglicerídeos. Ela vai atuar inibindo uma enzima chamada lipase hormônio sensível, a nível de tecido adiposo. Com isso, então, a lipólise, ou seja, a quebra dos lipídios nesse tecido, não vai ocorrer. Então, eu não vou ter tanto ácido graxo indo do tecido adiposo para o fígado para fazer novos triglicerídeos. Com os níveis de triglicerídeos reduzidos, eu também vou ter uma redução da produção de VLDL, o que, por consequência, vai diminuir também o LDL. Além desse efeito, a niacina também vai prolongar a meia-vida da ApoA1, então tem um efeito positivo sobre as HDL também. As doses da niacina para ter esse efeito no metabolismo dos lipídios são bem maiores do que as doses para atuar como vitamina. Então, a gente vai ter doses ali de 3 gramas ao dia. E ela pode causar alguns efeitos adversos por isso. Então, pode ter rubor, calor, prurido, toxicidade hepática. E uma indicação clínica seria a hiperlipidemia combinada, em que tem a elevação tanto dos triglicerídeos como do colesterol LDL. Por fim, os ácidos graxos essenciais derivados de peixe. O mecanismo deles não é certo, mas tem uma suspeita de que eles possam ativar os receptores PPAR-gama também e estimular a oxidação dos ácidos graxos no fígado. E eu destaco que eles são fármacos adjuvantes na hipertrigliceridemia, eles não são protagonistas. Esse esquema mostra os diferentes locais de ação dos fármacos que a gente discutiu nessa monitoria. Então, se alguém quiser tirar um print, eu acho que pode ser bem legal para visualizar esses mecanismos. Eu também coloquei 2 tabelas que resumem tudo o que a gente conversou. Eu não vou ler elas aqui, mas eu acho que se alguém quiser utilizar para revisar, eu acho que pode ser útil também. E por hoje é isso. Eu espero que a monitoria tenha ajudado de alguma forma.
Qualquer observação, qualquer dúvida, podem me mandar mensagens. Bons estudos e até a próxima!